Essa decisão de Flávio Dino não surgiu do nada. Ela ocorre em um momento em que o Brasil vive uma crescente pressão internacional. Cada vez mais, organismos estrangeiros e até governos tentam influenciar decisões locais através de sanções e legislações importadas. Mas a pergunta que ecoa é: será que essa blindagem jurídica realmente protege a soberania do país ou apenas reforça a sensação de que figuras poderosas estão acima da lei? A Lei Magnitsky, criada originalmente nos Estados Unidos, carrega um peso simbólico fortíssimo. Ela é usada como arma contra políticos, empresários e líderes acusados de violar direitos humanos ou se envolver em grandes esquemas de corrupção. Em muitos países, quando um nome entra nessa lista, suas contas são congeladas, suas transações internacionais bloqueadas e até mesmo seus vistos cancelados. Na prática, é como se esse indivíduo fosse banido do sistema financeiro global. Agora, imagine o impacto disso, quando o nome em questão é de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi exatamente isso que aconteceu quando Donald Trump, em um gesto polêmico e provocativo, incluiu Alexandre de Moraes na lista da Lei Magnitsky. A notícia caiu como uma bomba em Brasília. Nos corredores do poder, o clima era de apreensão. Afinal, se as sanções fossem aplicadas sem resistência, ministros poderiam ver seu patrimônio pessoal e até mesmo suas operações familiares congeladas de uma hora para outra. É nesse contexto explosivo que Flávio Dino decidiu agir. Sua liminar não apenas suspende a aplicação da lei no Brasil, como também estabelece um precedente perigoso. Nenhuma decisão estrangeira terá efeito se não passar pelo crivo do STF. Na prática, é como se o tribunal tivesse colocado um escudo em torno de si, dizendo ao mundo: aqui quem manda somos nós. Mas o que parece um ato de defesa da soberania pode esconder algo muito maior. Críticos já afirmam que essa manobra cria um muro de proteção para os ministros, blindando-os de qualquer consequência internacional. É o STF legislando em causa própria ou seria apenas uma resposta necessária para evitar que o Brasil se torne refém de interesses externos? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira suspender a aplicação da Lei Magnitsky em território brasileiro. A medida foi tomada em caráter liminar e estabelece que decisões judiciais ou leis de outros países não têm efeitos automáticos no Brasil, exceto se passarem por validação da Justiça Nacional. A decisão foi proferida no âmbito de uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração, que questiona a possibilidade de municípios brasileiros ingressarem com ações judiciais no exterior. O caso está ligado ao processo aberto por cidades brasileiras no Reino Unido em busca de indenização contra a mineradora Samarco, responsável pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais, em 2015. O documento não cita nominalmente a Lei Magnitsky, a legislação norte-americana usada para sancionar estrangeiros acusados de violações de direitos humanos, abuso de poder ou corrupção. Porém, o despacho de Dino afirma a ineficácia em território nacional de medidas cautelares concedidas por cortes estrangeiras, que impeçam a atuação do STF. Com isso, a decisão passa a abranger também, na prática, as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sob os efeitos da Lei Magnitsky. Nos bastidores da corte já havia o entendimento de que a Magnitsky não poderia ser aplicada no Brasil por violar o princípio da soberania nacional. A decisão de Dino consolida essa posição. O ministro ainda determinou que o Banco Central e demais instituições financeiras sejam comunicados de que bloqueios de ativos, transferências internacionais, cancelamentos de contratos ou quaisquer medidas financeiras determinadas por estados estrangeiros só poderão ocorrer mediante autorização expressa do STF. Uma das principais sanções previstas pela Lei Magnitsky é justamente o congelamento de bens e operações financeiras de indivíduos atingidos. E não se engane, a repercussão desse caso vai muito além das fronteiras do Brasil. Ao suspender a aplicação da Lei Magnitsky, Flávio Dino envia um recado direto a Washington, Londres e outras potências que utilizam esse tipo de ferramenta para pressionar governos e indivíduos. O recado é duro. O Brasil não aceitará ser tutelado por legislações estrangeiras. Mas será que esse posicionamento de independência realmente fortalece o país? Ou, ao contrário, isola o Brasil no cenário internacional? Outro ponto inquietante é que a decisão foi tomada em caráter liminar, ou seja, de forma provisória, mas com efeitos imediatos. Isso cria um clima de instabilidade porque qualquer tentativa de aplicar medidas estrangeiras contra brasileiros fica automaticamente suspensa até que o Supremo decida em definitivo. Estamos diante de uma espécie de escudo temporário, mas que pode se consolidar como política permanente se os ministros confirmarem esse entendimento em julgamento colegiado. E é aqui que surge a verdadeira tensão. O STF, que deveria ser a última instância da justiça brasileira, passa a ser também a primeira barreira contra decisões internacionais. Isso concentra ainda mais poder em um tribunal que já é acusado por críticos de ultrapassar suas funções originais. O que está em jogo, no fim das contas, é muito maior do que a aplicação ou não de uma lei estrangeira. O que se desenha é um choque direto entre a soberania nacional e a pressão global, entre a proteção das instituições e a suspeita de autopreservação. O STF se coloca como guardião da independência brasileira, mas também como juiz de sua própria causa. E o povo brasileiro fica assistindo de longe a esse embate de gigantes, sem saber ao certo se deve se sentir protegido por essa decisão
ou traído por um sistema que parece blindar apenas os poderosos? O tempo dirá se essa liminar de Flávio Dino será lembrada como um gesto de coragem em defesa do Brasil ou como um símbolo de autoproteção da elite do judiciário. Mas uma coisa é certa: o que aconteceu hoje não será esquecido tão cedo. O caso da Samarco ilustra bem essa encruzilhada. Cidades brasileiras recorreram a tribunais estrangeiros para exigir indenizações milionárias pela tragédia de Mariana. Se a decisão de Dino se consolidar, esse tipo de ação pode perder força, já que qualquer decisão lá fora teria que passar primeiro pelo aval do STF. Isso levanta outra questão. Estaria o Supremo limitando o direito de brasileiros buscarem justiça em cortes internacionais quando o próprio sistema nacional falha em entregar respostas rápidas? E há ainda o efeito colateral que poucos estão comentando. Com essa liminar, o Banco Central e as instituições financeiras receberam uma ordem clara: não cumpram nenhum bloqueio ou sanção que venha de fora, a não ser que nós, aqui no Supremo, autorizemos. É como se o STF tivesse colocado sua assinatura obrigatória em qualquer medida que envolva dinheiro, contratos ou ativos de brasileiros no exterior. O impacto disso é gigantesco. Imagine uma situação em que empresários, políticos ou até criminosos sejam alvo de sanções internacionais. Pela decisão de Dino, eles só sofreriam efeitos reais se o Supremo Tribunal Federal assim permitir. Ou seja, quem controla de fato a validade das punições não é mais o sistema internacional, mas sim a cúpula do judiciário brasileiro. Nos bastidores, alguns juristas chamam essa decisão de um marco na defesa da soberania nacional. Outros, porém, alertam que ela pode ser vista como um escudo de impunidade, criado em um momento em que ministros do Supremo estão sob intensa pressão internacional. E você, acredita que essa decisão realmente protege o Brasil ou só cria um escudo para os poderosos? Deixe a opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas revelações. Se essa história te deixou em alerta, compartilhe esse vídeo agora mesmo. A verdade precisa chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude a espalhar a informação.